Caríssimos irmãos e irmãs, todos nós, seres humanos, viemos de um casal básico, para usar uma palavra jovem, Adão e Eva. Inclusive, existe uma teoria na ciência, a da Eva mitocondrial, que aponta para esta realidade que a Sagrada Escritura nos revelou. De acordo com essa teoria, nós temos uma mãe, todos nós viemos de uma mãe, que foi Eva. Deus tinha um plano maravilhoso para todos nós, homens e mulheres. Estaríamos no paraíso, não haveria doença, não haveria medo, não haveria fome, não haveria inveja, não haveria morte. Nada dessas realidades que nós vemos aqui nesta vida. Porém, Deus decidiu nos criar, nos nossos pais primeiros, livres. E Deus, quando resolveu criar a humanidade, decidiu as leis biológicas. Uma delas, a lei da hereditariedade. Então, Deus resolveu provar a humanidade nas pessoas dos seus primeiros pais, Adão e Eva. Uma prova simples, uma prova de humildade, uma prova de obediência. E aí o que aconteceu? O demônio, invejoso, tenta Eva, e Eva cai na tentação, e leva seu marido Adão a pecar. E aí começa o nosso drama. Porque Deus já tinha decidido as leis biológicas. Vamos lá. É sabido pela medicina que o alcoolismo passa para os filhos. Qualquer vício em drogas afeta a genética. Hoje nós sabemos que depressão pode ter componente genético, tendência a suicídio. Em outras palavras, o pecado altera a genética. Inclusive, a epigenética. Quem quiser saber um pouco mais, dê uma olhada na doutora Elizabeth Blackburn, que inclusive fala como as práticas de fé melhoram a saúde dos telômeros, melhorando a nossa biologia e, por conseguinte, a nossa qualidade de vida. Não vou entrar em detalhes aqui, são telômeros, etc., porque o nosso tema é outro. Tá? Então, o pecado passa de pai para filho. Mas essa doença genética não é um fatalismo. Não é assim que o filho do deprimido vai se deprimir, o filho do alcoólatra será alcoólatra. O próprio câncer também tem componente genético Porém, síndrome de pensamento acelerado, vamos lá. Porém, para que o câncer venha a se desenvolver, não basta que eu tenha, como dizem no popular, o gene maldito. Existem vários fatores que, junto com a genética, vão desencadear esse câncer. Por exemplo, a alimentação. Condição anímica. Então, pessoas reclamonas, pessoas pessimistas, vão ter uma maior predisposição. Então,
vários fatores vão confluir para que a doença, a partir da genética, se torne uma realidade. Em outras palavras, uma tendência ao alcoolismo, às drogas, que seja genética, a partir de uma educação católica desde menino, pode ser freada. O menino que não viu o pai ou a mãe se requebrando com um copo de cerveja, lá no domingão, né? Dificilmente vai enveredar por esse caminho. Então, meus irmãos, falei isso dentro da temática, por quê? Porque é importantíssimo que pai e mãe olhem não só para os bons exemplos que tem que deixar para os filhos, mas também para que se cuidem no que diz respeito a vícios, e sobretudo porque aqui há jovens que possivelmente serão chamados ao matrimônio, não sabemos a que vocação Deus os chamará, mas se assim for, falei isso para que não se metam com esses vícios, que vão gerar uma genética defeituosa lá na frente, podendo prejudicar seus filhos. Então, nós, filhos de Adão e Eva, herdamos o pecado original. E o pecado original é uma doença que está entranhada em nós, que deixa uma comichão pelo pecado na carne, mas que não nos obriga a pecar. Porque nós nascemos livres e morreremos livres. Deus onipotente não tem poder, entre aspas, para nos obrigar a nada. Porque Ele não quer, Ele assim o determinou. Como o diabo também não tem o poder de me obrigar a pecar. Somos nós que escolhemos quem vamos escutar, Deus ou o diabo. E são as nossas escolhas que vão nos levar no final desta vida para o céu ou para o inferno. Hoje, nós celebramos a Imaculada Conceição, que está conectada com a história da nossa salvação. O que quer dizer imaculada? Sem mancha. Conceição vem do verbo conceber. Nós estamos celebrando, portanto, hoje, este privilégio que a Virgem Maria recebeu de ter sido concebida sem a mancha do pecado original. Então, todos nós seres humanos, exceto ela, nascemos com a mancha do pecado original. E vocês vão entender por quê. É o que eu vou explicar hoje. Mas antes vem uma pergunta. Que sentido faz celebrar um privilégio da Virgem Maria? Bom, em primeiro lugar, a igreja nos convida a um louvor a Deus pela mãe que nós temos. Que privilégio nós termos, como diz São Luís Grignon de Montfort, que vocês, consagrandos, leram, que privilégio termos uma mãe espiritual. Nossos irmãos protestantes são órfãos de mãe. A delícia de ter próprios irmãos protestantes, uma mulher como outra qualquer. Em tudo ela é especial. Em primeiro lugar, por ser a mãe de Deus. Ué, mas Deus não é o criador de todas as mães? Como é que ela pode ser a mãe daquele que veio antes dela? Porque se
Jesus é Deus e Maria é a mãe de Jesus, Maria é a mãe de quem? Precisa fazer o desenho? Acabou o assunto. E é assim por quê? Porque Deus quis. Quem manda no barraco é Ele. Cala e aceita, acabou. Isso é o que a igreja faz. Ela parte do dado revelado e vai atrás de inteligível para nós. Por quê? Porque a filosofia cristã tem limites. Quais são os limites? Os limites que a revelação coloca. Diferentemente da filosofia do mundo, que ao não respeitar limites, propõe as maiores aberrações. Deus, eu acho que ele foi o vômito. Loucura. Agora por quê? Porque eu quero ser a medida de todas as coisas, não quero os limites de Deus, a cara do mundo de hoje, a cara do diabo, cujo mandamento maior da religião, que é o satanismo, é: faça o que quiser, esta é toda a lei. Então, meus irmãos, a mãe que nós temos é toda pura. Ela foi concebida da mancha do pecado original, preservada da mancha do pecado original, e durante toda a sua vida não cometeu nenhum só pecado. Dá para se orgulhar de uma mãe dessa, não é? Agora vamos lá. Se você me perguntar se a devoção a Maria é obrigatória na nossa fé para a salvação, a resposta é não. Ninguém é obrigado a até acreditar em qualquer dogma mariano. São 4. Maria, mãe de Deus, Maria sempre virgem, virgem antes, durante e depois do parto, Imaculada Conceição e a Assunção de Maria ao céu em corpo e alma. Agora, nós temos muito a perder sem a devoção a Nossa Senhora. Porque o testemunho de toda a igreja ao longo da história, e eu sou um deles, mostra o resultado de uma devoção a Maria. Se eu sou padre hoje, é por causa da minha devoção a Nossa Senhora. Quanto mais aumenta o amor a Maria, mais aumenta o amor a Jesus, mais aumenta o conhecimento de si. Na Igreja Católica, as duas grandes vantagens dessa devoção. Em primeiro lugar, o maior exemplo de vida que nós tivemos de um ser humano depois de Jesus foi dela. E em segundo lugar, por sua poderosa intercessão. Ela é conhecida como onipotência suplicante, aquela que tudo pode, junto ao seu esposo, que é o Espírito Santo, ao seu Pai, que é Deus Pai, e a Jesus, que é seu Filho. Pois bem, na Igreja Católica, o que é um dogma? É uma verdade de fé revelada por Deus, que é proclamada de forma solene e infalível pela Igreja. E para quê? Para nos orientar, para manter uma das 4 grandes características da igreja, que é a unidade. Porque senão vira protestantismo. No protestantismo, cada igreja diz uma coisa, a Bíblia é interpretada na presbiteriana de um jeito, na assembleia de outro, na luterana de outro, com todo respeito aos nossos irmãos separados. Então isso não é só bonito, senão que útil para nós, porque você chega em Roma, a missa é igual, os gestos são iguais, as pessoas fazem as mesmas coisas, sair da capela, a gente tem aquela sensação de que está em casa, aqui no Japão. E isso é maravilhoso. Fora que Deus une, o diabo separa. Unidade é essencial. Onde quer que a gente vá.
Nós precisamos estar unidos. E para isso precisamos das mesmas crenças, dos mesmos valores, das mesmas convicções. E quem orienta isso para nós? A Santa Madre Igreja. Mãe mestra, como nos ensina o nome. Então, os dogmas têm algumas características na Sagrada Escritura, explícita ou implícita. Existe uma proclamação solene. Para que uma verdade se torne um dogma, ela precisa ser definida solenemente pelo magistério da Igreja, que inclui o Papa e os concílios ecumênicos. Imutabilidade. Os dogmas são considerados definitivos e imutáveis. Então, nenhum Papa jamais vai mudar um dogma. É impossível, dentro da Igreja Católica, algum Papa diga, não, parece que Maria não foi concebida imaculada desde o início. Não vai acontecer. Jamais. O Papa que se atrever a querer mudar dogma, aquilo que é doutrina da Igreja de sempre, ele cai. Então a gente não tem que se preocupar, porque quem guia a Igreja é o Espírito Santo. A gente vai vendo turbulências, nos dias de hoje, muitas aliás, mas nós temos esta segurança, só nós temos esta segurança, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dogmas não mudam e constituem um fundamento para a nossa fé. Quer saber o que é que nós temos que crer? É simples. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí. E para quem não sabe, isso é um dado que vem dos exorcistas, o demônio odeia o credo. Ele ricocheteia quando ele escuta o credo, a Ave Maria, que são de um poder exorcístico fantástico. Eu estou jogando na cara dele aquilo que eu creio, aquilo que é a verdade. Falando dessa igreja que o derrota. Então, por isso, quanto mais a gente conhece as orações da igreja, tanto mais protegidos estamos. Mas hoje tem fiéis que não sabem rezar, não sabe o ato de contrição. Hora de mudar para o seu maior benefício. Então nós vamos ter dogmas como, por exemplo, a Santíssima Trindade. É dogma. A existência do purgatório. É dogma. A existência de um céu depois dessa vida, de um inferno, tudo isso são verdades dogmáticas. E nós temos um outro dogma, que é o da infalibilidade papal. Doutrina da Igreja que afirma que o Papa, quando fala ex cátedra, ou seja, a partir da sua sede, cátedra quer dizer cadeira, da sua cadeira de Papa, na sua função de dirigente maior da Igreja, quando o tema é fé ou moral, moral diz respeito a quê? Ao agir humano. Então o Papa não erra e nem pode errar. Porque se as declarações dogmáticas têm nele a sua última palavra, se o Papa erra, a igreja toda vai para o abismo com ele. Então o Espírito Santo guia a igreja, ele foi prometido por Jesus, que ele, o Pai, enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo está conosco. Então, meus irmãos, para que haja essa infalibilidade papal, tem que haver, claro, algumas condições. Por exemplo, a intenção clara, o Papa deve deixar claro que está definindo uma doutrina que deve ser aceita por toda a igreja. Vai estar na redação do documento. Tem que ser matéria de fé ou moral, porque o Papa, se falar de economia, de política, de futebol, ele pode se equivocar, como qualquer um de nós. E tem que haver essa proclamação solene. E um exemplo famoso
de infalibilidade papal é a proclamação do dogma que nós festejamos hoje. Então, este dogma diz o quê? Que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua concepção. Este dogma foi proclamado oficialmente pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854, através da bula Inefabilis Deus. Por isso que é nesta data que nós comemoramos a Imaculada Conceição. E aí vamos ver um pouco a história desse dogma. Nos primeiros séculos, a crença na pureza de Maria já existia, por exemplo, nas figuras de Santo André Apóstolo, Santo Agostinho. E depois, na Idade Média, vemos a devoção à Imaculada Conceição crescendo, especialmente entre os franciscanos. E aí nós vamos ter um frade famoso, João Duns Scotus, é um nome diferente, teólogo e um dos principais defensores da Imaculada Conceição. E foi ele, na realidade, que deu a base para a decretação do dogma. Nos séculos 17 e 18, a devoção popular e a liturgia continuaram a promover a Imaculada Conceição, mas não havia ainda um dogma proclamado. Em 1476, o Papa Sisto IV introduziu a festa da Imaculada Conceição no calendário litúrgico. E é interessante aqui notar a participação do povo. Isso é muito bonito porque a igreja somos todos nós e existe um sentir da igreja que é considerado, por exemplo, no caso das canonizações. Como é que começa uma canonização? É o povo que aclama, que fala, ela foi santa, Teresa de Calcutá, eu vivi com ela, aliviou a minha dor, eu sou testemunha das suas virtudes. E aí o povo leva isso para a igreja, e depois a igreja se ocupa do processo para ter certeza de que foi uma pessoa de vida e conduta ilibadas. E é ela que, ao final, decreta que fulano, Beltrano, foi santo. Não é uma coisa assim aleatória. Hein? A igreja tem muitos critérios. Você chega aí no protestantismo, falam qualquer coisa, o católico ignorante acredita. Não, esse negócio de santo, a igreja chega lá e diz que fulano é santo, como assim? Hein? É santo em primeiro lugar porque seguiu Jesus como ninguém seguiu. Começa daí. E aí, depois, ainda tem a questão dos milagres. Uma pessoa gravemente doente que ia morrer, estava condenada pela ciência, e aí foi o pai, a mãe, alguém, clamou a intercessão daquele santo, e o milagre aconteceu. Então existe a conexão causa e efeito. Isso a igreja vai exigir, a prova científica, está aqui, ó, não tem explicação natural para essa cura desse tumor, tamanho da laranja que desapareceu do dia para a noite. Então as coisas não são a Bangu aqui na Igreja Católica. E tudo porque a igreja tem esse grave papel de conduzir o povo de Deus para o céu. E por isso ela tem uma lupa, e por isso as coisas da igreja também demoram. Eu me lembro que quando eu era missionário lá no Chile, havia um clamor popular para a igreja aprovar as aparições de Nossa Senhora em Penha Blanca. E a igreja demorando, e circulava pela internet precária naquela época, fotos de supostos milagres, né? 2 pessoas e uma luz que parecia a Virgem Maria no meio, coisas assim. E a igreja demorando. De repente a igreja chega e fala, esse fenômeno não é sobrenatural. E o povo teimoso ia lá, não, claro que é, olha essa foto aqui, olha não sei o quê. A gente vê até o vidente, o suposto vidente, dizendo, Jesus está colocando a coroa de espinhos na minha cabeça, agora, ai, está doendo, e de repente ele começa
a sangrar. E aí as pessoas, não, a igreja está errada. Por quê? Porque eu só me digo, eu que sei. Não, a igreja não vem dizer para mim que sou casado, que eu não posso usar métodos contraceptivos. Eu que sei dos meus gastos. Eu tenho que ter responsabilidade. Então, o povo de Deus sabe mais do que a igreja. Igreja, onde nós padres estudamos filosofia, uma licenciatura de no mínimo 3 anos, teologia 4 anos, fora aqueles que estão lá em cima e que já levam as questões dogmáticas cozidas para o Papa. Doutores, pós-doutores. A igreja escuta a ciência, ela tem uma academia de ciências. Coloca na internet, Academia de Ciências do Vaticano, não é qualquer peão que entra lá, não. A igreja consulta, ela vê, estuda, reza. E o Espírito Santo vem e orienta o Papa. Para você chegar na igreja protestante, o católico incauto e ignorante, esses são as maiores vítimas. E dizerem, não, a igreja faz tudo aleatoriamente, não é bem assim, não. Deixa o Espírito Santo te conduzir, a gente não precisa de igreja nenhuma, Jesus. Lucas 10,16, quem vos ouve, apóstolos, a mim me ouve, quem vos rejeita, a mim me rejeita, e aquele que me enviou, que tal? E aí você vai aceitar uma pessoa chegar para você, não, o Espírito Santo que deve te conduzir. É o espírito de porco que vai conduzir. Quem entra nessa pegada? Lógico que o Espírito Santo nos inspira, a pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus, sim, o Espírito Santo vai conduzi-la, desde que ela esteja na graça. O diabo coloca a coleira no seu pescoço e leva você para onde quiser. Pois então, em 1854, após séculos de debate teológico e crescente devoção popular, o Papa proclamou o dogma. Vejam que o maior teólogo da igreja, Santo Tomás de Aquino, oscilou com relação a essa questão. Num primeiro momento ele apoia, depois nega, e depois volta a reconsiderar a Imaculada Conceição, mas não chega na Suma Teológica a uma conclusão definitiva. E aqui eu vou... Comentou que Maria foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção, com o argumento da redenção preventiva. Segundo Scotus, Maria foi redimida de maneira especial por Deus, através dos méritos de Cristo, mesmo antes de ser concebida. Por quê? Vamos entender. Se a carne de Maria fosse pecadora, porque eu expliquei no início da homilia, nós herdamos tudo geneticamente que vem dos pais. Então, se a carne dela fosse pecadora, a carne de Jesus seria pecadora. E aí? Onde está Deus, não está o pecado. Não pode jamais, não existe compatibilidade nenhuma entre Deus e o pecado. Por isso que a gente se purifica no purgatório antes de entrar no céu. Ninguém entra com a menor mancha, o menor defeito. Tem que tomar um banho antes de chegar no céu. Então, em antecipação aos méritos de Jesus, ela é preservada da mancha do pecado. Isso significa que, embora Maria fosse uma criatura humana e necessitasse de redenção, ela precisou ser redimida por ser humana, ela foi preservada do pecado original de forma antecipada, graças à intervenção divina. E Deus é onipotente, Ele pode tudo. E aí, vamos lá. O que é a redenção tradicional? Para entender melhor essa questão. A redenção é entendida como a salvação dos seres humanos do pecado original através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É isso. Todos fomos redimidos por Jesus, através da sua morte e ressurreição. Inclusive Nossa Senhora. Foi a morte e ressurreição de Jesus que redimiu todos, inclusive ela. Agora, qual é a diferença? Todos nós nascemos com a mancha do pecado original,
e somos redimidos por Cristo. Ela foi preservada e foi redimida por Cristo. E vamos entender então melhor. Ela foi redimida de uma maneira especial. Duns Scotus argumentou que para que Maria pudesse ser a mãe de Jesus, era necessário que ela fosse completamente pura e sem pecado desde o momento da sua concepção. Assim, Deus aplicou os méritos da redenção de Cristo, olha aí, a Maria de forma antecipada, preservando-a do pecado original desde o início de sua existência. Como funciona essa redenção preventiva? Vamos lá. Eu acho que a gente pode entender de uma forma bem simples. Imaginem um copo de cristal, puríssimo, mas que está sujo. Você pode colocar um Chateauneuf de Pape, vinho finíssimo, caro. Ótimo presente para dar para um padre no dia do aniversário dele. Coloca o vinho e deixa lá, para você ver o que vai acontecer. Vai avinagrar. Então isso é o que acontece com a alma no corpo manchado pelo pecado original. Nós precisamos da oração, nós precisamos dos sacramentos, nós precisamos da caridade para o vinho não avinagrar. E, óbvio, nós precisamos, antes de mais nada, da redenção de Jesus para chegar ao céu. E aí tem um outro exemplo. Imagine, o filho corre e se estatela, se estabaca. Se isso acontecer com você, seu pai vai ser um bom pai se levar para o hospital, fizer o curativo, der os remédios até você se curar? Vai, não vai? Beleza. Agora eu pergunto, e o seu pai, se ele fizer tudo para você nunca cair, ele vai na frente, abrindo porta, janela, checando o caminho, ele vai ser um bom pai do mesmo jeito? Tem diferença aqui? É um bom pai. Então o que aconteceu com Nossa Senhora? O segundo caso. Nós, o primeiro caso, caiu, estatelou, o pai vai e dá um jeito. Nossa Senhora, não. Então, são modos diferentes de redimir. E aí, a pergunta que não quer calar. Ué, então por que Deus não fez isso com todo mundo? Vamos lá? Primeiro porque ele tinha decretado já as leis da hereditariedade. Deus não volta atrás dos seus decretos. Foi um fator complicador a decisão de Adão e Eva. Por quê? O salário do pecado é a morte. Deus cria a humanidade, doido para que eles crescessem e se multiplicassem. Só que aí pecaram, agora como é que a gente resolve? A equação mágica, entre aspas, chamada Cristo. O coelho tirado da cartola. Porque Deus teve que espremer a cabeça para produzir, entre aspas, tá? Imagina Deus espremendo a cabeça, mas tudo bem. Didática sacerdotal. Para produzir a solução. Então o homem pecou, o homem teria que resgatar. Só que o homem não estava à altura de Deus. Aí vem a fórmula da encarnação do Verbo. Jesus seria homem, poderia representar a humanidade pecadora. Ele estava à altura de Deus por ser Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus, sendo Deus eterno, pode representar de Adão e Eva até o último que ainda não nasceu. Olha que genial. Então, tudo isso é uma ginástica do amor de Deus, por causa do pecado. E vejam o quanto que Deus amou a humanidade. Ele divinizou a nossa natureza. E isso causou a Lúcifer ódio. Por isso, disse, não servirei. A hipótese teológica mais aceita para a queda dos anjos é aquela em que se diz que Deus teria mostrado os planos dele para com a humanidade. E o diabo, que era um anjo de luz, depois de Deus era ele, na sua soberba, não aceita essa divinização de uma espécie inferior a deles, porque os anjos são superiores a nós em inteligência, não tem as limitações do corpo, enfim.
e que ele teria que prestar continência para uma camponesa simples, uma mulher. E aí, não servirei. Pois bem, meus irmãos, então, Jesus fez isso com Maria, respondendo a pergunta que não quer calar, porque a carne de Jesus não poderia ser pecadora. E nós entendemos que a redenção da humanidade se deu desta forma, por quê? E aí eu uso os argumentos de São Luís Grignion de Montfort, que vocês consagrandos estudaram. Se Deus, sendo onisciente, aquele que tudo sabe, fez dessa maneira, porque essa maneira foi a mais inteligente, foi a mais justa, foi a mais santa, foi a mais compassiva, foi a mais amorosa, porque tudo que Deus faz é e tem que ser perfeito. E por isso, sempre que você se pegar julgando Deus, bate na boca e no peito, pede perdão, vem se aconselhar com a gente, porque o diabo sempre leva a gente a fazer mau juízo de Deus, e quem faz mau juízo de Deus vai ser sempre um angustiado, não terá paz. Pois bem, irmãos, para ir terminando, olha que coisa maravilhosa, que privilégio nós católicos temos. O céu confirma a nossa igreja, a cada esquina. Em 1854 o dogma é decretado. Em 1858, no dia 11 de fevereiro, o que é que acontece? A aparição de Nossa Senhora em Lourdes, na gruta de Massabielle. Lourdes é uma cidade no interior da França. E aí quando Bernadette, aquela camponesa simples, de família muito humilde, pergunta a Nossa Senhora quem ela era, Nossa Senhora poderia ter dito: eu sou a mãe de Jesus, eu sou a Virgem Maria. O que ela respondeu? Eu sou a Imaculada Conceição. A pobre da Bernadette falou: imagina, camponesa, simples, semi-analfabeta, repete aí. Ela não tinha, coitada, nem aonde anotar. Eu não conhecia as palavras. Eu sou quem? A Imaculada Conceição. A pobre teve que ir para casa repetindo: eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição, para não esquecer. Aí quando ela chega para o padre, eu estou resumindo bem a história, e o padre pergunta: quem você está vendo, minha filha? Eu sou a Imaculada Conceição. O padre cai de joelho. Porque ele, padre, sabia do dogma. Naquela época não tinha WhatsApp, Motorola, nada dos meios de comunicação que a gente tem hoje. Como é que essa menina, semi-analfabeta, camponesa, simples, vai saber de algo tão grandioso? E assim começa essa devoção. 4 anos depois, o céu confirma 2 dogmas, não é só um. Quem foi que decretou o dogma? O Papa. E o que eu falei sobre os papas? Eles são infalíveis. Então, o dogma da Imaculada Conceição e a infalibilidade papal são confirmados aí. E a coisa não para por aí. Como hoje nós temos as primeiras comunhões, agora, moçada, vocês aqui, Davi, Leandro, Nicolas e Angelina, prestem atenção na historinha que eu vou contar. Na cidade italiana de Lanciano, por volta do século VIII, ali pelo ano 700, um padre estava com um problema existencial sério. Ele vinha duvidando do poder que ele tinha como padre, de transformar o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue. Agora não é para menos. O que Santo Curadás, que é patrono dos padres, nosso padroeiro, dizia? E essa frase me emociona. Eu leio ela todo 4 de agosto, dia dos padres, e fico de queixo caído, e me debulho em lágrimas. Ele diz assim: vede o poder do sacerdote, as suas palavras, um pedaço de pão vira Deus. Isto é mais do que criar o mundo. Para pensar. Daqui a pouco,
quando eu falar, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o pão e o vinho vão virar Deus. O Padre cria o Criador. Não cabe na cabeça de ninguém. Como assim? Peraí, não, isso é uma metáfora. É o que dizem aí, no protestantismo então? Não é metáfora. A presença de Jesus na Eucaristia é real. Ele está na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Só que escondido pelo pão e pelo vinho. Quer ver, meninos? Olha isso aqui. Fazer uma mágica. Vocês estão me vendo? Não fala que está me vendo, vocês não estão me vendo. Vocês estão vendo a casula. Mas vocês sabem que eu estou aqui? É real a minha presença? Ou é virtual? Toma para quem duvidou. É real. É isso, a Eucaristia. Porque Jesus disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Ele não diz isso representa, isso simboliza. A língua aramaica, a língua de Jesus, assim como o hebraico, tem vários verbos para representar, simbolizar. Ele não usa nunca, em nenhum dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nunca ele usa representar ou simbolizar. No discurso do Pão da Vida, João 6, leia, especialmente 48 em diante. Quem come da minha carne, olha aí, e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí o que acontece? A dúvida protestante, os judeus, como ele pode dar de comer da sua carne? E aí muitos já não andavam mais com ele. E aí Jesus chega para os apóstolos e diz, e vocês, querem ir? Vão, porta da rua, serventia da casa, fica à vontade. E Pedro, sempre Pedro, vem com as respostas mais nobres, inspirado sempre pelo Espírito Santo. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então a igreja sempre ensinou isso. E eis que, olha de novo, a nossa fé confirmada. Só que dessa vez pela ciência. E eu preciso citar a ciência porque ela é uma deusa hoje em dia, né? É ela que dá a última palavra, ela que pode mais, ela é mais poderosa do que Deus, né? Então vamos à ciência, que por sinal não menospreza, pelo amor de Deus, importantíssima. Agora tem que ter limites. Quer saber quais são? Você que é médico, você que é engenheiro, que é, sei lá, da profissão que for. Leia Fides et Ratio, do Papa João Paulo II, fé e razão. Então, meninos, o padre vinha lá duvidando. Será que eu tenho esse poder? Não tenho. Eu vou resumir a história para facilitar. Na hora que ele levanta a hóstia, ela vira carne na mão dele. E o vinho vira sangue. E ele se viu obrigado a confessar o pecado dele publicamente. Alguma coisa do tipo, vejam como é maravilhoso o nosso Deus, eu vim com atrozes dúvidas de fé sobre a presença real de Jesus na Eucaristia, e hoje, ele vem provar para mim que ele realmente está presente no sacramento. A notícia correu a cidade, e houve curas, milagres, procissões começaram a ser formadas. Bom, esse milagre foi guardado num relicário precioso. Eu tive a oportunidade de ir lanciando. Quem quiser pode ir lá. Você vai ver não só o milagre, mas você vai ver também os documentos científicos confirmando o milagre. Documentos científicos? Sim. Em 1970, foi formada uma equipe pelo Dr. Eduardo Linoli, uma equipe multidisciplinar, para a qual entraram experts, pessoas extremamente doutas, cada um na sua área de especialização. Hematologia, para estudar o sangue de Cristo. Histologia, para estudar esse tecido dessa carne. Que tecido é esse? Anatomia. Então ali tinha ateu, agnóstico, budista, tinha de tudo. O critério para entrar na equipe não era, tem que ser católico, não. E houve conversões. Quem for aprofundar esse assunto na internet vai ficar de cara. Sempre há conversões quando se mexe com Jesus Cristo. No próprio filme A Paixão, de Mel Gibson, muitos se converteram. Por quê? Porque essa história tem que mexer com a gente. Porque é a história da vida, é a história do amor.
a única revolução que nos falta. E aí, como a ciência respondeu para a igreja? Naquela época não havia os meios de comunicação que nós temos hoje. Foi enviado um telegrama, não é Telegram, o aplicativo, telegrama. Você tinha que ir lá no correio, pagava por palavra, por letra, eu nem me lembro como é que era o assunto, tão precário que era. E aí eles escreveram, olha só, e o verbo se fez carne. Porque o que a igreja, a ciência concluiu? Que aquela carne é verdadeira carne humana. E aí começa o primeiro aspecto impressionante do milagre. Não existe nenhuma substância química ali. E, no entanto, aquela carne atravessa os séculos. Aquele sangue é um sangue nobre, bioquimicamente falando, ele está vivo, porém coagulado. Se não tivesse coagulado, poderia ser usado numa transfusão. Sangue do tipo AB, o mais comum entre os judeus, que é o mesmo sangue de outra grande relíquia da nossa fé, que é o Santo Sudário de Turim. Que tal? E o tecido da carne não é qualquer tecido. Você é o Nicolas? Você é o Leandro? Pois é, Leandro. Você que é bochechudo que nem eu. O milagre de Lanciano poderia ser bochecha de Jesus, né? No caso, bom, Jesus era sarado, eu não posso falar de peito de Jesus. Enfim, né? Qual é o tecido? Valendo um chocolate suíço virtual para quem der a resposta correta. Ah, você é catequista, fica na sua aí. Coração. E por quê? O que o coração significa para nós? Se sua mãe der para você um coração vermelhinho, só entregá-la, não falar nada, o que você está entendendo? Que a sua mãe está dizendo para você? Que te ama. Arrepiou? É comprovado que é tecido do miocárdio. Até aí vão as delicadezas do nosso Deus. Então, é dogma. A presença de Jesus é real. E na nossa fé, não só o céu confirma aquilo que a igreja ensina, mas a própria ciência também. Então nós estamos completamente, como dizemos aqui no jargão militar, cobertos e alinhados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.